dia a todos. Muito bem, meus amados. Eu peço a você que abre a palavra no livro de Salmos 73, versículo 21. Salmos 73, versículo 21. Salmo 73, versículo 21. Camila diz: sem ele nós não somos nada. É verdade. É verdade. Nada mesmo. Salmo 73, versículo 21. A Duda, bom dia, meu amor. Ana Maria, Andreinha, linda, bom dia, minha querida. Muito bem. Antes de iniciarmos essa palavra, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns acontecimentos, né? Ontem nós estávamos em reunião na nossa igreja, né? Teve aquela chuva, para você que é de Guaratinguetá. Teve uma chuva torrencial aqui em Guará, que caiu árvore na estrada e tal, né? E aí, a gente na chuva assim, mas finalmente, para a glória de Deus, chegamos, né? E Deus foi tão generoso conosco que quando a gente passou, segundo o relato de alguns que nos disseram, que árvores caíram justamente onde nós estávamos ali, a coisa ficou feia, mas finalmente chegamos à igreja, porque a gente estava no caminho e começou aquela chuva torrencial, né? Aí chegamos em segurança e o mesmo aconteceu com um grupo menor de pessoas, não é? Hoje, e quando nós chegamos, a igreja estava sem luz. E aí não tem microfone, não tem som, não tem música, não tem nada. Mas, gente, olha, Deus é tão maravilhoso que a presença de Deus se fez presente naquele lugar. E eu me senti assim nos tempos, sabe, de Paulo. Eu me senti nos tempos de Atos dos Apóstolos e eu me senti no final dos tempos também, né? Que a palavra de Deus diz que a gente não vai poder mais, em determinado tempo, se congregar, não é? Nós vamos estar unidos, poucas pessoas falando da palavra de Deus, já que em muitos lugares é proibido, né? A prática da leitura da palavra de Deus. Eu não sei se você viu semana retrasada, se eu não me engano, uma notícia de um grupo de chineses, né, que estava reunido lendo a Bíblia, né, de maneira escondidos, porque lá é proibido, né, por lei. Então eles estavam com a Bíblia, estavam escondidos com seus filhos, suas crianças e tal, uma igreja mesmo, clandestina, essa é a palavra que eu estava procurando. Então, porque lá eles não têm a liberdade de ler a Bíblia como nós temos, né? E aí eles foram alvejados por pessoas que receberam a denúncia de que eles estavam ali e todos morreram, não é? Então, ontem eu me senti assim, sabe? No culto de ontem, meu marido não tinha microfone, nada, ele fazendo o culto, mandou as pessoas chegarem pra frente, a gente ficou um pouquinho de gente ali na frente, todo mundo molhado, né? Pessoas encharcadas, criança encharcada que veio com a irmã e tal. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, porque a gente vê que quando a igreja ela está forte, né? Quando ela se sente, como o apóstolo Paulo disse, né? Na minha fraqueza forte sou. Porque meu esposo, o Espírito Santo, o guiou para começar a pedir testemunho e tal das pessoas, né? E cada um falou um pouquinho aquilo que estava vivendo. Nós estamos no jejum de Daniel, para você que não sabe. E o jejum de Daniel é um jejum muito espiritual. Ele não deve ser feito de qualquer maneira. Ele não deve ser feito toda hora. Não deve ser feito todo dia, porque é um jejum especial. É um momento da sua vida que você separa por um propósito, para um propósito específico, para uma resposta específica, né? E fala com Deus. Porque o jejum tem vários tipos de jejum, né? Tem jejum de arrependimento, tem jejum como Davi fazia, né? De pano de saco e humilhação. E tem inúmeros jejuns. E a gente entende que o jejum não é uma barganha, né? Você não faz o jejum para receber algo em troca, não é isso. Mas o jejum de Daniel, existe um ensinamento sim, de que a resposta de Deus, né, o anjo do Senhor, ele vem quando nós nos abstemos, não é, daquilo que, no caso de Daniel, que foi os manjares do rei, e ele
então preferiu não tocar naqueles manjares, não comer daquele alimento durante 21 dias, e depois, posteriormente, 10 dias, ele aprofundou, né, que ele fez só legumes, que é o que nós estamos fazendo atualmente, somente legumes, né, de manhã, de tarde, de noite, ninguém aguenta mais batata doce, mas brincadeiras à parte, o propósito é muito maior. Quando o propósito é maior, quando acreditamos num propósito maior, nada pode nos parar. E aí, à medida que as pessoas foram falando, eu vi a força da igreja, sabe? Eu vi ali muitos contritos, chorando diante das circunstâncias que estão vivendo, porque Satanás tem se levantado. E quando Satanás se levanta assim contra a igreja, é uma coisa maravilhosa, porque a igreja se faz ainda mais forte, né? Uma coisa é Satanás se levantar contra os líderes da igreja. Isso é também bom para os líderes da igreja, porque você se torna mais forte, mais confiante, né? As batalhas vão fazendo a gente ficar mais forjado. Então, acaba que as outras coisas, né, a gente passa de largo. Agora, quando Satanás se levanta contra a igreja do Senhor, a gente vê um mover de Deus, né? E eu tive essa experiência ontem. E eu estava assim nesse momento bem consternada, bem assim chateada, né, por situações que às vezes a gente vive, chateada assim, né, não entendendo a vontade de Deus para nossa vida, mas assim a nossa carne muitas vezes fala, né, e a gente quer tomar atitudes que não provém da palavra de Deus, não é o que Deus ensina, não é? Mas não é assim que Deus ensinou. Deus ensinou pra gente que a gente deve olhar para Ele, confiar na resposta que Ele tem para as nossas vidas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo em absoluto. Nós temos que crer nisso. Se você crê na palavra de Deus, você tem que acreditar. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e querem viver o seu propósito. Então, assim, tudo coopera. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu sofri, né? Quem conhece um pouquinho da minha história, eu sofri na minha infância, na minha adolescência, com toda a questão da minha família, né? Um pai violento e tal. Tudo isso cooperou para mim. Tudo isso cooperou para minha vida. Ai, pastora, como assim? Até as coisas maus? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu não seria a mulher que eu sou hoje em Deus, a mulher forte que eu sou em Deus, se eu não tivesse passado o que eu passei. Então, quando a gente é forjado e curado em Deus, nós nos tornamos uma arma poderosa para o reino de Deus. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Então, ele quer usar circunstâncias, pessoas, para tentar diminuir a sua força. Só que a nossa força está em Deus. Só que o diabo é persistente, porque ele sabe que somos seres humanos e temos uma tendência a querer agir pelas nossas próprias mãos. Mas quem realmente está alicerçado em Deus sabe que a nossa força vem dele. Então, nesse contexto todo, eu tive assim a grata satisfação de algumas pessoas, né, nesse compartilhar, vamos dizer assim, de experiências, compartilhar suas dores, né, as pessoas ali falando, nós também expressando a nossa indignação com relação a algumas coisas, não é? E pessoas, e ali um compartilhar, um agir de Deus tão lindo. E eu tive a grata experiência de receber alguns, não só feedbacks, né, de pessoas, falando a respeito de nós, que nós transmitimos uma força inabalável para as pessoas e que nós estamos no caminho certo e vamos continuar nesse caminho, nessa jornada, aquela que o Senhor nos outorgou, né? Não foi homem, né? Não foram humanos, não foi Deus, né? Que nos deu essa autoridade, nos outorgou esse caminho há 27 anos. E a gente sabe que existem pessoas que não aceitam isso, né? Na verdade, estão perdidas no seu próprio mundo. E devido a isso, eu recebi muitas mensagens, só que 2 delas me chamaram a atenção. E justamente, interessante, né? Justamente eu estava lendo a Bíblia nessa passagem e aí tudo linkou. E aí eu quero compartilhar com vocês, tá? Tudo linkou. Olha só que legal. Deixa eu ler para você. A palavra de Deus diz assim, não, ainda não vamos na palavra de Deus, deixa eu ler o que eu recebi ontem. Olha que bacana, eu recebi um vídeo de uma querida da nossa igreja
E ela mandou um vídeo, eu não sei se você já viu, daquele filme Deus Não Está Morto, se eu não me engano, 1 ou 2, que é de um homem importante, né? Ele é eu acho que ele é um empresário, eu não sei exatamente o que ele é. E a mãe dele tem Alzheimer, né? A mãe ou a avó, se eu não me engano. E aí, ele com toda a sua arrogância e prepotência, ele começa a conversar com essa avó, né? E fala assim, olha aí você foi boa a vida inteira, você fez o que era bom a vida inteira e tá aí com Alzheimer aí, ó, não sabe nem quem você é, falando com ela e achando que ela não estava entendendo, porque realmente ela não estava entendendo, né? Uma pessoa que sofre com essa doença, ela muito pouco ela entende das coisas, não é? Ela vive no mundo dela. E aí ele fala com ela e de repente ela vira para ele, né? E fala assim, e aí ele conclui, né? Você viveu a vida toda agradando a Deus e tal, o seu final é esse. E ele fala, veja eu, né? Um homem elegante, próspero, feliz e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele começa a falar. E aí ela vira para ele e fala assim é Satanás. Satanás é muito inteligente, porque o que ele quer é a alma. Satanás, para muitas pessoas, aí ela fala, Satanás, ele trabalha de diferentes maneiras com as pessoas. Ele conhece o íntimo das pessoas, então com cada um ele trabalha de um jeito. Porque o final é o que conta, o que ele quer é a alma. Então ela menciona, olha, muitas pessoas vivem bem, alegremente, supostamente nos seus pecados, amarradas nos seus pecados, não é? E quando o tempo acaba, a porta se fecha e aí vai haver choro e ranger de dentes. É um texto, né, que ali a atriz fala, mas que é bem, bem profundo e interessante. Se você tiver oportunidade, você assista. Quem puder colocar aí nas suas redes sociais, porque é realmente isso que acontece com muita gente. E quando eu vi as pessoas ontem, né, o nosso povo compartilhando, que parece que eles fazem as coisas de maneira correta e não vai para frente, né? Alguns chorando pela impotência de não conseguir conquistar o que espera e tal. Eu falei, olha, tenham calma, o Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas e realiza todas as coisas, né? E uma pessoa em especial começou a falar a respeito da inveja, de pessoas invejosas, né? E ela começou a falar que sofre retaliações no trabalho e que essa pessoa a persegue, né? São os famosos stalkers, né? Que onde ela tá, o que ela faz, ela quer denegrir, ela quer falar, né? E ela mencionando isso ontem. E aí, uma outra pessoa, né, linkado com esse vídeo que eu tô falando para vocês sobre a alma, sobre a salvação, me mandou algo que eu queria muito compartilhar com vocês. É uma mensagem que eu já conhecia há muitos anos atrás, mas a gente esquece, né? Tanta mensagem que a gente recebe. Não é uma mensagem bíblica, né? Na verdade, é um provérbio árabe, mas eu queria falar com vocês porque a mensagem dele é muito bacana. E ela falando que ela é luz onde ela tá, né? O que ela faz prospera, onde ela tá Deus abençoa e tal, e tal, e tal, e realmente uma pessoa de bem. E ela falando que é sempre alguém tentando apagar a luz e confrontando ela, e sabe assim, e chega uma hora que ela fala assim, meu Deus, mas por quê? Né? Por quê? Então eu vou te falar o porquê. Olha só que interessante esse provérbio. Um provérbio árabe que diz assim, olha, enquanto a carroça passa, os cães latem. Medite. Olha só que interessante. Enquanto a carroça passa, os cães latem. Quando eu recebi isso aqui ontem, gente, foi essa reação que eu tive. Não é interessante? Olha só, porque o que consiste esse provérbio? Olha que interessante, eu quero que você preste muita, muita atenção. Diz assim, esse provérbio árabe procura expressar uma das características do comportamento humano, onde, de um lado, permanecem os que estão presos ao seu delimitado espaço racional,
e do outro seguem os que passam de largo, livres, rumo ao seu destino. Vão atrás de um futuro melhor para todos, inclusive para aqueles que conseguirem se livrar das coleiras que os mantêm presos aos limites impostos por sua própria arrogância. Ladrar representa a manifestação desesperada dos que tentam impedir a passagem da caravana, mesmo sabendo que de nada adiantará produzir ruído, já que são incapazes de pará-la. Até porque seus espaços vão ficando cada vez mais reduzidos na medida em que permanecem andando em círculos, contornando os postes onde estão amarrados. Permanecem prisioneiros do passado retrógrado, que os estacionou no vácuo da cegueira ideológica adquirida. A caravana segue adiante. Nela estão todos os que aprenderam com seus erros e acertos. Os que buscam o melhor, sem se incomodar com a manifestação daqueles que optaram por ficar estagnados no limbo do ostracismo partidário. O desconforto promovido pelos latidos incomoda. Porém, a caravana passa. Sabe qual caminho percorrer e segue em frente, célere, em sua jornada. Já os que persistem em permanecer presos às suas próprias coleiras assistem à passagem transformadora rumo ao progresso. Só lhes resta torcer contra. A esses, a história já respondeu, pois representam um passado retrógrado, corrupto, amoral, ao qual não se pretende voltar. Olha que mensagem maravilhosa, né? Essa passagem fala a respeito, né, das pessoas que tentam parar você enquanto está passando, enquanto está indo rumo àquilo que você acredita. Os cães ladram, mas a caravana passa. A carruagem passa, perdão. Nada vai impedir. Por isso que ontem, quando estavam dividindo, né, cada um a sua dor, uma dessas pessoas especificamente, e depois me enviaram essa mensagem, tudo ficou muito claro. Tudo ficou muito claro. Porque os cães não podem impedir a caravana passar, por mais, como diz aqui, né? Diz aqui, olha que interessante, essa parte é tudo, né? Ladrar representa a manifestação desesperada que tentam impedir a passagem da caravana, mesmo sabendo de que nada adiantará produzir ruído, já que são incapazes de pará-la. Quer dizer, os cães, né? Você já viu uma caravana? Uma caravana, uma carruagem? Vamos aos tempos antigos, né? Aquelas carruagens que fazem bastante barulho, já viu? Naqueles paralelepípedos, né? Existe caso real igual essa mensagem. Ou se existe, dona Bia. E como? Então, o paralelepípedo, né? E a carruagem vai passando. Ela vai rumo ao que... E aos lados, os cães ferozes. Né? Querendo parar a caravana. Não é verdade? Mas aí, o autor aqui do provérbio diz assim: tentam impedir a passagem da caravana, mesmo sabendo de que nada adiantará produzir ruído, já que são incapazes de pará-la. Até porque seus espaços vão ficando cada vez mais reduzidos na medida que permanecem andando em círculos, contornando os postes onde estão amarrados. Quer dizer, existem aquelas pessoas que são, eu não sei se a palavra que eu devo usar, deixa eu pensar, tolas, para não falar outra coisa. A pessoa é tola, a pessoa é insensata, né? São pessoas que muitas vezes se julgam inteligentes, mas são insensatas. Ela é insensata. As pessoas estão rindo dela, ela nem sabe. Tipo assim, ela tá latindo, tá todo mundo vendo que, tipo assim, isso não vai chegar em lugar nenhum, e ela continua ladrando, né? Então, essa mensagem, quando me enviaram ontem, uma pessoa muito querida, um beijo para você se você estiver me assistindo. Eu não vou falar quem é, para não expô-la, mas é uma amiga querida, que eu amo muito.
que Deus me presenteou nesses tempos. Muito espiritual ela. E ela mandou essa passagem espiritual, inteligente, tudo de bom, né? E ela me mandou essa mensagem e ela falou: amiga, a caravana passa, né? A caravana passa e os cães vão ladrar. Então, essa mensagem é para você. Para você que tem um propósito de vida, de fazer o que é certo, de agradar a Deus, ou que você quer alcançar os seus objetivos, ou você que tem um sonho na sua vida e de repente você com aquele sonho, existem os cães que ladram dizendo que você tem que fazer o contrário, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, ou tentando de alguma forma te parar, te denegrir. Outra experiência também, não sei se você já teve, você que tem carro, já viu aqueles cães, é a mesma temática, né? Mas vamos trazer aqui para o nosso século XXI. Quando você passa com carro, você já viu? Essa é a temática, né? Mas aqui como fala caravana, é uma coisa mais antiga, mas vamos falar um carro. O carro tá andando, você já viu? Aqui em Guará tem muito, né? Aqueles cachorrinhos que vão no meio da rua, você já viu? Gente, quando eu vi essa mensagem, olha, foi assim um riso só. Um riso no sentido, Deus confortando, sabe? Deus falando, Deus anunciando, vai em frente, Deus é contigo. Nada nem ninguém pode parar. Os cães não vão parar você. É disso que se trata, meu amigo, minha amiga. Você tem que ter essa consciência. Quando você é luz, quando você é um carro forte que vai em direção ao seu rumo, os cães vão tentar te parar. Você não pode permitir isso na sua vida. Pode ser quem for. Não tema ninguém. Deus é contigo. Deus vai diante de você. As pessoas querem prejudicar você, as pessoas querem denegrir a sua imagem. Vai ter um tempo que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Isso vai ficar nítido para todos verem. Porque a maldade das pessoas uma hora acaba. Ela acaba, sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente como tratar com essas pessoas. Deus sabe exatamente. Eu estava compartilhando também com o povo de Deus, né, a respeito da iniquidade. A palavra de Deus diz que a iniquidade separa a gente de Deus, né? Deus falou, porque as vossas iniquidades me separam de vocês. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado? Só o pecado em si? Não, porque o pecado, se fosse assim, Deus ia se afastar todo o tempo de nós. Nós pecamos todo dia, não é? Em pensamentos e sentimentos, em vontades próprias, não é? Naquilo que a gente acha que é o certo. Então a gente peca todo o tempo, né? O Bruno, depois eu leio, Bruno. Então, o que acontece? Opa, desculpa, bati aqui. Então, o que acontece? A iniquidade, o que é o significado bíblico da palavra iniquidade? A iniquidade é um pecado consumado ou feito de maneira constante por muito tempo. Ou seja, você já sabe que aquilo é errado, você já foi revelado que aquilo não está bom, já foi provado que aquilo ali não é o certo, e você continua a propagar aquilo ali. Você continua naquele pecado. É um pecado acometido durante muito tempo, por um longo período. Durante muito tempo. Então, isso é iniquidade. É a pessoa insistir no erro. E a Bíblia diz que para a iniquidade existem as suas consequências também. Mas a questão é que nós somos seres imediatistas. Todos os seres humanos. Nós queremos a resposta imediata e não cremos, não gostamos ou não queremos esperar em Deus. Essa é a questão. Muitas vezes, nós queremos o já. E não é assim que funciona. E essas pessoas, como diz aqui, esses cães, eles nutrem dentro de si o maior e pior de todos os sentimentos, que é o orgulho, a arrogância e a inveja. O orgulho vem quando a pessoa acha que sabe. Nós somos seres limitados, somos seres que estamos em eterna evolução. E nós não somos nada sem a presença de Deus. Quando nós achamos que sabemos, daí vem a nossa ruína. Porque nós temos que aprender que com Deus aprendemos todos os dias. O orgulho, a arrogância, né? Você se achar autossuficiente, você passa a não temer a Deus. Você passa a não temer, a achar que você
pode fazer tudo contra alguém, contra uma pessoa, de maneira injusta, até mesmo justa, porque nem justamente a gente não pode fazer nada contra uma pessoa, imagina de maneira injusta, não é? E o terceiro ponto é a inveja. A inveja, ela é um sentimento que ela não vem sozinha. A pessoa invejosa, entendam isso, por favor, de uma vez por todas. Quem é invejoso não acha que é invejoso. É um problema psicológico, você pode ver aí. Isso aí tá para todo mundo ver em todos os lugares, psicólogos falando a respeito disso. Pessoa que é invejosa, a pessoa que é frustrada, a pessoa que é, por mais que ela tenta aparentar que não, a pessoa que é incompleta, né? Que ela acha que ela não é invejosa. Mas a inveja, ela vem carregada de um monte de outros sentimentos ruins. Ela vem carregada de raiva, ela vem carregada de querer tirar o que o outro tem. O que ela não se importa, ela não quer que o outro tenha, entende? Ela não quer que a luz do outro brilhe. Ela não quer permitir, ela não aguenta. A raiva, a inveja dela, né? O desequilíbrio emocional dela é tanto que ela é como esse cão, né? E olha o que a palavra de Deus diz sobre o cão. É aí que está o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Olha só. Olha só. Por isso eu estou linkando tudo. Vocês estão pegando, pessoal? Bom dia. Quem tá pegando aí? Fala pra mim. Vamos conversar um pouquinho, que a gente já vai terminar a nossa live. Estão pegando? Estão pegando? Estão entendendo? Sim ou não? Forte e verdadeiro, a Cris falando. Olha só. Estão pegando o link da história toda? Então eu comecei lá na igreja, né? A gente conversando o desabafo das pessoas, o desabafo de alguns. Um consolando o outro ali, né, devido ao levante de Satanás na igreja, papapá. E aí agora a gente está falando dos cães, né, que querem impedir a passagem da carruagem, do carro, que a gente vê muito aqui em Guará também, não é? Esses cachorros que ficam latindo assim, ó, enquanto o carro tá lá passando, né, tu tá passando com o teu carro, tchá, aí vem aqueles cachorrinhos, aí o carro olha assim, né? Olha só o que diz o livro de Salmos 73, 21. Interessante. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Olha. Salmos 73, 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Então, quando o coração de alguém, o meu coração, o seu coração, sente inveja, aqui o salmista o compara como de um animal irracional, porque ele carrega ignorância. E a pessoa que carrega isso, ela não percebe. Ela não percebe essa ignorância que ela está vivendo. Ela acha que o que ela está fazendo é natural. E todo mundo está vendo. Só a pessoa acha que não. Todo mundo está vendo a atitude dela. Todo mundo está vendo que ela é uma ignorante irracional. Só que a pessoa ainda acha que está numa posição de superioridade por causa do orgulho, que é os 3 pontos que eu falei anteriormente para vocês. Então, o salmista diz, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então, nós temos que ter razão no que fazemos, sabe? Racionalizar, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. Isso é bom? Isso é correto? Isso é justo? Será que eu não estou vivendo na iniquidade? Será que eu não estou vivendo de uma forma que não agrada a Deus? Porque assim, gente, quando você de fato estiver em prol do seu, né? Poxa, eu recebo tanto testemunho lindo de pessoas da nossa igreja, né? E falam, ai, pastora, eu tô querendo empreender minha loja, né? Minha nova loja ou minha loja online. Tanto testemunho maravilhoso, tanta gente linda, né? Aí crescendo para a glória de Deus, né? Através dos ensinamentos de Cristo em nossa igreja. E aí ela também fala, ai, mas tem aquela que torce contra, tem aquela que fala contra, tem aquela que não quer ver o meu crescimento. Deixa o cão ladrar.
Nada nem ninguém vai impedir você, meu amigo, minha amiga. Essas pessoas estão pensando que vão parar você. Se você está em Cristo, todas as coisas é possível ao que crê. Segue em frente, deixa as pessoas na sua amargura, no seu achismo, no seu mundo tenebroso, amarradas, como diz aqui, ao poste. A pessoa fica circulando, já viu aquele cachorro que está amarrada no poste e fica circulando mesmo coisa? São assim as pessoas que são, coitada, ignorante da palavra de Deus, perdida, frustrada. Existem pessoas que precisam de Jesus, sabe? Ore por elas, não sinta raiva delas, não. A palavra de Deus diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela ri do futuro. Ela ri. Eu assisti. Gente, hoje eu tô meio Elias, hein? Simbora, hein? Simbora que Elias está ressuscitando em mim. Olha só que interessante. Elias, para quem não sabe, né, era um profeta de Deus. E ele tinha como característica, uma das características principais era a audácia, né? E era o deboche. Quando Elias fala, né, com os profetas de Baal, ele começa a debochar. E inúmeras passagens falam a respeito do deboche. Ele fala, olha, vocês não estão recebendo resposta de Deus, não? E de repente seu Deus está dormindo aí, ou está viajando, né? Então, o profeta Elias, ele tem como... ele era um profeta direto, né? Audaz, e debochado, né? Então, às vezes a gente tem esse viés, né? E nada de mal nisso, porque cada um tem a sua personalidade, a sua característica, e Deus trabalha dentro da característica pessoal de cada um, não é? Cada um, Deus usa a sua maneira. Moisés foi usado de outra forma, né? Moisés era um homem manso, calmo, que foi usado para libertar todo um povo de uma maneira pacífica, esperando em Deus as pragas, né? Então, ele foi usado para libertar um povo. Então, cada um tem a sua característica, não é? E a gente buscar, dentro das nossas características e imperfeições, a gente buscar o único perfeito para nos fazer perfeito, que é o Senhor Jesus, não é? Amém? E aí, então, o que acontece? Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre isso, que as pessoas carregadas desse sentimento de inveja, de maldade, de orgulho, de autossuficiência, né, de achar que sabe das coisas, elas agem como um animal racional. Então, Elias o quê? Elias o quê? Profeta de fogo. Profeta de fogo. O fogo desceu. Ele vai descer também na sua vida. Ele vai descer na minha vida. Basta você crer e esperar em Deus, né? Esperar aquele que tem o poder para fazer o fogo descer. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é a nossa maneira, mas o dia chega. Né? E eu posso dizer isso com absoluta propriedade, porque há 27 anos que eu faço a mesma coisa, que eu prego o Evangelho de Deus. Há 27 anos tendo experiência. A experiência, como eu falava ontem na rádio, você não adquire em livros, né? Não menosprezando a importância dos livros de maneira nenhuma. Eu amo a leitura, eu amo conhecimento, eu amo estudar cada vez mais, isso é maravilhoso, é glorioso, e nós como cristãos devemos sim nos aprofundar, né, em tudo que é bom. Agora, a experiência é só a vida missionária, a vida em outros países, a experiência de vida que a bagagem de vida, né, essa era a palavra que eu estava buscando, que a gente adquire. Nos livros a gente não encontra. E essa bagagem a gente carrega para a vida toda. Experiências que ninguém vai tirar de você. Podem latir, podem fazer o que quiser, pode, lembra os Trapalhões que faziam assim, lembra? Pode fazer. Nada nem ninguém vai parar. O problema é que essas pessoas acham que elas podem de alguma forma parar você. Não pare, minha querida. Não pare, essa é a mensagem que eu tenho para você. Continue, trabalhe mais, que isso seja combustível para que você alcance o objetivo de ter a sua loja, para que você alcance o objetivo de conquistar o seu espaço. Não aí, de repente, com funcionários, você tem um sonho de ter um espaço com seus funcionários, vai em frente, ou um sonho de conquistar um bem material, né? Você tem um sonho, e como diz aquela palavra, né? Deus e eu falei para algumas pessoas sobre o meu sonho, e eu falei para Deus os meus sonhos, e eu falei para outros o meu sonho, e muitos falaram que era grande demais para você, né? Lembra aquela música Deus e eu? E depois, quando eu conversei com Deus, ele falou, não, vai que você vai chegar lá. Então você vai chegar lá, Deus é contigo, você tem um sonho, você tem um propósito, você tem uma meta, é bom, é para fazer o bem,
não é uma ambição egoísta, não é querer fazer o mal para os outros, você não deseja o mal de ninguém, você quer simplesmente seguir com a verdade, né? A verdade que você acredita, no meu caso, é a verdade da palavra de Deus, mas você, de repente, acredita, né, no seu sonho pessoal, como eu disse anteriormente, vai em frente, não pare. Os cães vão ladrar, mas a carruagem vai passar, o carro vai passar. Deus é contigo em todas as circunstâncias. Não permita que pessoas assim que carregam esse sentimento, como eu acabei de ler, né? Elas são irracionais, elas estão ceguecidas. O ódio, né? A inveja, porque é o que eu falei anteriormente, a inveja ela vem carregada de muitos outros sentimentos. As pessoas, até no meio cristão, no meio dos crentes, é só uma inveja. Não, a inveja, ela vem carregada de muita coisa má, de muito sentimento mal. A pessoa, ela se torna um animal irracional. E é como eu tô falando pra você, todo mundo vê. A pessoa acha que ela tá arrasando, entendeu? Mas tá todo mundo vendo e tá todo mundo assim, ué, entendeu? Mas Deus faz com que você siga adiante. Se de fato, como eu sempre digo, você é com Ele, se Deus é com você e você é com Ele, certamente você vai passar e vai alcançar os seus objetivos. Nada nem ninguém pode parar você. Nada nem ninguém pode parar você. Nada nem ninguém, a não ser que Deus permita. A não ser que Deus permita, por um propósito também. E tá tudo bem. Você crê em Deus? Quando Deus fala com a gente, quando Deus age na nossa vida, não é só com coisa boa. Não é só com coisa boa, a gente tem que entender isso. Os problemas vêm para os ímpios, mas vêm para os bons também. A doença vem para o ímpio, mas vem para o bom também. O dia mal vem para o ímpio e vem para o bom também. Isso faz parte, Salomão fala sobre isso. Vi todas essas coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Isso vem para todos. Para mim, para você, a gente não tem que se vitimar, não. A gente tem que continuar na nossa carruagem, ó. Seguindo em frente. Deixa o cão ladrar. Porque ele vai ter a recompensa dele, que diz a palavra de Deus também, a respeito disso. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau.